paz, queridos, amados, ouvintes da Palavra de Deus. Hoje estamos fazendo este vídeo para o segundo capítulo da série de estudo bíblico sobre Chabuim, as 70 semanas de Daniel. No primeiro capítulo nós aprendemos que cada semana representada nessas 70 semanas significam 7 anos. Porque a palavra Chabuim, onde tem escrito semanas no hebraico, Chabuim significa múltiplo de 7. Então cada semana equivale a 7 anos. Uma semana, 7 anos. 2 semanas, 14 anos. 3 semanas, 21 anos. E por aí vai. Então, como o primeiro período que foi tratado no primeiro capítulo durou 7 semanas, então você vai fazer a multiplicação. 7 vezes 7 igual a 49. 7 semanas equivale a 49 anos. Porque cada semana vale 7 anos. Então, se uma semana vale 7 anos, significa que 7 semanas são iguais a 49 anos. Entendemos que no primeiro capítulo que essas 7 semanas, ou esses 49 anos, são anos do primeiro período que abrange entre a saída de Israel, do povo de Judá, da Babilônia sob o governo persa, até a construção, a reconstrução, a restauração da cidade de Jerusalém. Hoje nós vamos tratar sobre o segundo período. O segundo período começa na restauração concluída de Jerusalém e vai até a ascensão do Messias após a sua ressurreição. Eu quero dizer a todos que essas 70 semanas são divididas em 3 períodos. Já falamos do primeiro período e hoje vamos estar falando sobre o segundo período e posteriormente, no próximo vídeo, vamos falar sobre o terceiro período. Mas de todos os períodos, o mais importante é o segundo período. Então preste atenção, porque quando você vai analisar e calcular essa numerologia de Daniel, aí você vai entender qual posição a Bíblia defende a respeito da época do arrebatamento da igreja. Se vai ser antes da grande tribulação ou se vai ser depois da grande tribulação, e por aí vai. Então, essa numerologia, entendendo e estudando a palavra de Deus, você vai ver que posição a Bíblia define. Não sou eu, mas a Bíblia, a palavra de Deus. Então, vamos avaliar esse segundo período, que é o mais importante de todos. Vejam por quê. O segundo período iniciou-se no final da restauração da cidade de Jerusalém e foi até a ascensão do Messias aos céus depois da ressurreição. A palavra de Deus no livro de Daniel confirma isso, essa profecia, no versículo 26. E depois de 62 semanas, o ungido será tirado e já não estará. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, assolações estão determinadas. De fato, quando Jesus ascendeu-se ao céu, acabou-se essas 62 semanas. Logo depois, Nero
destruiu a cidade de Jerusalém. Destruiu a cidade de Jerusalém. E de lá para cá só houve guerras e assolações. Mas vamos ver as coisas que aconteceram durante essas 62 semanas, que iniciou no final da restauração de Jerusalém e foi até a ascensão do Messias aos céus depois da ressurreição. Durante essas 62 semanas, amados, ocorreram várias situações. Mas vamos fazer o cálculo dessas 62 semanas. Se uma semana equivale a 7 anos, então 62 semanas equivalem a 434 anos. 434 anos. Vamos então avaliar esses 434 anos que se cumpriram, que se passaram. Primeiro, desses 434 anos, 400 anos aconteceu algo que fez parte da vida do povo de Judá. Deus silenciou-se diante do povo de Judá, diante da humanidade. Foram 400 anos em silêncio. Deus não revelou nada a ninguém. Nenhum profeta foi revelado durante esses 400 anos. Na sua Bíblia, a minha Bíblia não é mais assim, mas algumas Bíblias, as mais antigas, você vai observar que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento tem 4 páginas brancas, em branco. Essas 4 páginas em branco significam os 400 anos de silêncio. Essas 4 páginas em branco está dizendo que, olha, durante 400 anos Deus não nos falou nada. Deus não nos revelou nada. Deus ficou em silêncio. Depois de 400 anos, Deus quebra o silêncio ao anunciar ao sacerdote Zacarias que ele iria ter um filho e o seu nome iria ser João Batista. Depois de 400 anos, Deus quebra o seu silêncio, revelando algo, e quem teve o privilégio da quebra desse silêncio foi Zacarias, ao receber a notícia do anjo Gabriel que a sua mulher iria ter um filho, mesmo ele já velho, ela iria conceber um filho e o seu nome seria João Batista, o qual iria ser o precursor de Jesus. E naquela mesma época, Deus também, usando o seu anjo Gabriel, também apareceu a Maria, revelando-se e dizendo que o Filho de Deus haveria de nascer. Então, depois de 400 anos, esse silêncio foi então quebrado. Esse silêncio foi quebrado. Eu falei a você que são 62 semanas que se cumpriram, que equivalem a 434 anos. Então, passou-se 400 anos, e no intervalo entre o anúncio do nascimento de João Batista, Jesus, houve um tempo de um intervalo em torno de 1 ano, e aí Jesus nasceu e foram mais 33 anos dele aqui na terra, formando um total de 434 anos e fechando então assim o segundo período. Fechando aí o segundo período. Total, exato, 62 semanas, equivalentes a 434 anos.
Vamos então entender um pouco sobre essa matemática aí, né? Vocês têm que observar no gráfico que uma semana vale 7 anos. Então o primeiro período foram 7 semanas, então equivalem a 49 anos. O segundo período foram 62 semanas, então equivalem a 434 anos. Se passaram-se 7 semanas e mais 62 semanas, dá um total então de 69 semanas. Então falta apenas uma semana para concluir as 70 semanas de Daniel, não é isso? Então se cumpriram já as 7 semanas, depois as 62 semanas, que é o segundo período, se cumpriram, mas a última semana, a de número 70, falta se cumprir. Não se cumpriu ainda, ela ainda vai ser cumprida. É aí que entra a importância. Quando inicia a 70ª semana, ou seja, a última semana? Se é a última semana, sabemos que é uma semana só. Então, uma semana equivale a 7 anos. Então, o terceiro período vai ser um período de 7 anos. Todos nós sabemos que a grande tribulação, quando nós estudamos a Bíblia, vai durar 7 anos. Não é isso? Porém, essa grande tribulação, esse terceiro período não veio ainda. E o que aconteceu? Por que não surgiu ainda? Olha só, na contagem progressiva das 70 semanas, passaram-se 69 semanas já, se cumpriram 69 semanas, então Deus deu uma pausa na contagem regressiva das 70 semanas profetizadas, determinadas somente para o povo judeu. Deus então deu uma pausa para iniciar um período que não faz parte das 70 semanas, para iniciar um período que é apenas nosso, dos gentios, que é específico para os gentios, para nós, os gentios. Esse período chama-se período da graça. Ela não está inclusa nas 70 semanas. Ela faz parte do intervalo que pausou a contagem progressiva das 70 semanas na de número 69. Então, entre a semana 69 e a de 70, surge uma pausa, que é um período de tempo indeterminado, que é o tempo da graça. E Jesus, ele anuncia esse tempo da graça quando ele diz lá em Marcos capítulo 1, versículo 15: é chegado o tempo do reino de Deus. Portanto, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa palavra tempo desse versículo no grego significa, tem a palavra kairos. Kairos significa tempo único, oportunidade única. Ou seja, Jesus estava dizendo: é chegado o único tempo, é chegado a única oportunidade para a salvação, que é o reino de Deus, que é o tempo do reino de Deus. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus estava dizendo que esse período da graça, que é este intervalo entre a semana 69 e a última semana 70, que foi determinada para os judeus, esse intervalo foi dado para nós. Mais uma vez eu digo, não está incluso nas 70 semanas, é um intervalo que Deus separou apenas para nós, os judeus, os gentios. Apenas para nós, os gentios. Este intervalo é o período da graça, que Jesus afirma ser esse período, o período único para a salvação. Ou seja, quem teve a oportunidade pela primeira vez de conhecer o plano de salvação agora, nesse período da graça,
e rejeitá-la. Lá, quando entrar a última semana de Daniel, que é a grande tribulação, não haverá mais oportunidade para esses que rejeitaram. Olha só, para esses que rejeitaram, que conheceram o plano de salvação e rejeitaram, não vai mais haver oportunidade. Aí agora nós vamos entrar no arrebatamento da igreja. Preste bem atenção. Vamos abrir a Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: pois o mistério da impiedade, em outras versões, do iníquo, já está atuando, e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. Para que o iníquo seja totalmente revelado, né, é necessário que aquele que até agora o detém seja tirado do caminho. No versículo 8 diz assim, ó: e então esse ímpio, esse iníquo será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Veja bem, o apóstolo Paulo está dizendo que o iníquo já opera e ele só será totalmente revelado quando aquele que até agora o detém for retirado. Quem é que o detém? Quem é que o detém, que vai ser retirado do caminho? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Entendemos então aqui que quando o iníquo for totalmente revelado, será quando o Espírito Santo for retirado da terra. E quando o iníquo for revelado, certo? Nessa subida do Espírito Santo, nessa saída, nessa retirada do Espírito Santo, então surge começa então a última semana de Daniel, a 70ª, que nós vamos falar sobre essa 70ª semana no próximo vídeo, no 3º capítulo. A 70ª semana começa então aí, a de número 70, que é 7 anos. Se é uma semana, então uma semana equivale a 7 anos, e é 7 anos de tribulação. Quando o Espírito sobe, é retirado, o iníquo é revelado e começa a grande tribulação. Aí agora que entra a história do arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo já falou antes que nós seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Seremos tomados. O que as pessoas precisam entender é que haverá 2 vindas de Jesus. Na verdade, é uma vinda só, que é a visível. Mas haverá uma antes da visível, que será invisível, que é esse arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, irmãos, somente nós veremos Jesus. Certo? Então, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Porque o arrebatamento é o fechamento do período da graça. Termina o período da graça para poder começar a última semana, para se cumprir a última semana que estava faltando se cumprir, a semana de número 70. Essa semana de número 70, que é a grande tribulação, é denominada na Bíblia como a ira de Deus derramada sobre a terra. A ira de Deus derramada sobre a terra. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo fala divinamente inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que nós estaremos livres da ira vindoura. Essa ira vindoura é esta grande tribulação que há de ocorrer aqui na terra, onde os flagelos serão derramados aqui nessa terra. É a ira de Deus sobre a terra, com punição e aplicação da justiça por aqueles que rejeitaram a graça. O apóstolo Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele fala mais embaixo aqui, ó, versículo
10, ele diz: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. No versículo 11: e por isso Deus lhes envia a operação do erro. Quem rejeitar a salvação agora, na graça, na tribulação, vai aceitar a marca da besta, porque Deus vai enviar a operação do erro para que eles creiam na mentira de Satanás. E Paulo fala: porque essa vai ser a aplicação da justiça de Deus. Ele vai derramar sua ira. E a Bíblia diz que os salvos, no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 10, diz que nós, os salvos, estaremos livres da ira vindoura. Assim, portanto, o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação, porque nós estaremos livres da ira vindoura. Glória a Deus. É nessa posição da Bíblia, da palavra de Deus, que você deve crer. É nessa posição. Então, amados, este intervalo que ocorre entre a penúltima semana e última semana de Daniel é um intervalo que se chama-se período da graça, destinado para nós, os gentios, que só vai terminar no arrebatamento da igreja, que após esse arrebatamento da igreja, inicia-se então o cumprimento da última semana de Daniel, a de número 70, onde Daniel diz que será de 7 anos, porém, os primeiros 3 anos e meio será de uma paz falsa, e depois, os próximos 3 anos e meio será de total flagelo contra aqueles que rejeitaram a marca da besta. Pastor, mas aqueles que a Bíblia diz lá em Apocalipse, aqueles que foram degolados, eles não vão ser salvos? Você disse que não vai ter mais oportunidade, mas eles não vão ser salvos na grande tribulação, e você não falou que não vai ter mais oportunidade na grande tribulação? Não vai ter mais oportunidade na grande tribulação para os que rejeitaram a salvação, que ouviram o plano de salvação durante o período da graça. Mas na tribulação vai haver pessoas que vai ter pessoas que vai ouvir pela primeira vez o plano de evangelismo, um plano de salvação ali na grande tribulação. Esses aí, o Espírito Santo vai agir momentaneamente, e esses aí se converterão e aceitarão Jesus Cristo. Até aqueles judeus remanescentes vão crer que Jesus era realmente, de fato, o rei prometido, e vão se converter também. Mas, por isso, o final de tudo será na vinda visível de Jesus, depois da grande tribulação. Satanás será preso por 1000 anos, depois ele vai ser solto. Mas nisso aí, a vinda de Jesus é decretada, a vinda visível, onde ele virá com poder e grande glória nas nuvens, e governará, e reinará, e governará a terra com vara de ferro. Com vara de ferro. E é aí que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Todo joelho se dobrará. Alguns vão dobrar o joelho forçado, mas vão dobrar o joelho diante do Senhor. Então, essa vinda aí é essa vinda definitiva de Jesus, a visível, a vinda final, é onde diz que o apóstolo Paulo fala que ele vai com o seu sopro, ele vai destruir o iníquo. Então, amados, a semana de número 62, a semana de número 69, é baseada nessas 62 semanas. Primeiro capítulo foram falados sobre as 7 semanas, que é da saída de Israel, do povo judeu, para Jerusalém, até a reconstrução de Jerusalém, levaram 49 anos. 7 semanas. Da conclusão da reconstrução de Jerusalém até
a saída do Messias, a subida dele, a ascensão dele, depois da ressurreição, foram 62 semanas. 62 semanas equivalem a 434 anos. Então passaram-se e cumpriram 69 semanas já. Depois dessas 69 semanas cumpridas, Deus deu uma pausa na progressão, na continuidade do cumprimento dessas 70 semanas. Ele deu uma pausa quando chegou na semana de número 69 e iniciou um período separado para nós, os gentios, o período da graça. Esse período da graça termina no arrebatamento da igreja. E quando a igreja então é arrebatada, começa a grande tribulação. Lembra que eu falei aqui que até agora o iníquo opera, mas só será revelado totalmente quando aquele que até agora o detém for retirado? O Espírito Santo, não é isso? Então, quando o Espírito Santo é retirado, o iníquo é revelado e aí começa a grande tribulação. Aí eu quero dizer algo importante para vocês. Lembra de uma promessa que Jesus fez quando ele, na sua ascensão aos céus, ele disse o quê? Eu estou indo para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Deixarei convosco o meu Espírito, o Espírito Santo, que ele habitará convosco para sempre. Ou seja, se o Espírito Santo é retirado para que o inimigo, para que o iníquo seja revelado e dê início à grande tribulação, se o Espírito Santo é retirado, a igreja também é retirada junto com ele. Isso é o arrebatamento da igreja. Então você que diz que a igreja vai ficar na tribulação quando o Espírito Santo foi retirado já, então você está dizendo que Jesus falou na sua promessa, porque ele disse que o Espírito Santo estaria conosco para sempre. Então se ele sai, se ele é retirado, nós também somos retirados juntos com ele. Isso é o que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Deus abençoe a vocês e até o próximo capítulo, que será o último, terceiro capítulo.